Fala galera, eu sou o Felipe e nós sabemos que uma teoria ganhou força nos últimos dias, principalmente com a conclusão da segunda temporada de Loki, né? Ela foi simplesmente perfeita e abriu muitas possibilidades para o novo MCU aí com o multiverso. E teve uma teoria que ela rodou o meio nerd dos últimos dias, a teoria do Vingador Prime, com essa possibilidade do Loki ser o Vingador Prime. E nesse vídeo nós vamos abordar uma teoria que vai confirmar muitas coisas para o futuro da Marvel, é isso mesmo. E também eu vou explicar os pontos que podem confirmar essa teoria. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e bora lá ver essa teoria. Tem uma coisa que você precisa ver. Bom, então vamos começar explicando um pouco sobre como surgiu o Vingador Prime nas HQs, né, do Loki. Ele surgiu em uma realidade alternativa, chamada de Terra 18.201. Onde o Thor morreu em um acidente, ainda na sua infância. E por incrível que pareça, não foi o Loki que matou ele. Mas isso tudo abriu portas para que o Deus da Mentira não tivesse oposição em Asgard e conquistasse tudo o que quisesse. E sem dificuldades, ele assumiu o trono de Asgard, superando o próprio Odin. Mas apesar dele conquistar tudo o que ele sempre quis, o Loki ele ainda sentia meio que um vazio dentro dele mesmo. E por isso, ele começou a desbravar o multiverso. E aí começou a conhecer outros Lokis e tentar entender o que era esse vazio que ele sentia. Foi então que ele percebeu, viajando por diversas realidades, que em simplesmente todas elas o Loki era o responsável pela criação dos Vingadores. Não importava qual seria a realidade, o grupo sempre se reunia por causa do Loki, é impressionante. E assim, com base nessa descoberta pelo multiverso, ele voltou para sua própria realidade e fez de tudo para que os Vingadores não se reunissem. Algumas coisas que ele fez foi manter o martelo do Thor inacessível. Também o Capitão América se manter congelado e vigiado pelos gigantes de gelo. E o Tony Stark nunca ter se libertado lá e ficou aprisionado e nunca, obviamente, se tornou um Homem de Ferro. Porém, sem os heróis mais poderosos da Terra, quem queria fazer essa frente aos inimigos tão poderosos quanto Galactus, Celestiais, o próprio Thanos, Gorr, Caveira Vermelha e tantos outros? Desse jeito, a missão de derrotar tanta gente poderosa recaiu sobre o Loki. E adivinha só, nerds, ele até conseguiu conter todo esse perigo. Utilizando uma quantidade absurda de magia, ele conseguiu derrotar todos os inimigos. Só que a gente sabe, né, que tudo tem seu preço. E utilizar muita magia teve seu custo. E nerds, o custo foi a vida de todas as pessoas do universo. Assim, após tudo isso, o Loki se jogou sobre o sol, tentando tirar sua própria vida. Só que para seu azar, ele não morreu, mas despertou na Pedreira dos Deuses. Para quem não sabe, a Pedreira dos Deuses é o lugar onde os deuses perdidos caem. Um fim infinito, um lugar mais antigo do que a própria existência. E nesse lugar, o Loki orou para que pudesse enfim morrer, né? Mas escutou um sonoro não. Então, essa era a sua penitência, né? O multiverso lhe mostrou que os Lokis sempre foram destinados a ser a força que reúne os Vingadores. E coube a ele uma tarefa com o maior Loki de todos, de reunir a mais poderosa equipe de todo o infinito. A partir daí então, ele ficou conhecido como Vingador Prime, aquele que reside na Torre dos Vingadores, no fim da existência, monitorando o multiverso e o fluxo do tempo. E essa história avança nas HQs para um confronto multiversal envolvendo dezenas e centenas de variantes e uma batalha épica. Mas a gente levantou aqui um ponto importante para que a teoria seja levantada. Um Loki, o maior de todos, supervisionando o multiverso. Isso parece com algo que a gente já viu, não é mesmo? E a teoria do Vingador Prime no MCU, ela entra em pauta quando a gente pensa que esse Loki da série pode estar igual ao Vingador Prime das HQs, reunindo um grupo multiversal de Vingadores. E rumores também indicam, né, que a gente vai ver a TVA lá em Deadpool 3. Então, nerds, está tudo conectado diante dos nossos olhos. E uma curiosidade muito importante é que lá nas HQs, atualmente o Deadpool ele faz parte dos Vingadores. Ele compõe um grupo que ele é liderado pelo Capitão América. E com o Wolverine e o Deadpool recrutados em Deadpool 3 para os Vingadores Multiversais do Loki, no futuro, podemos ver outras variantes famosas também sendo convocadas. Imagine só o Homem-Aranha do Tobey sendo recrutado para esse time. Ou só imagine o coisa do filme do Quarteto Fantástico, o Motoqueiro Fantasma do Nicolas Cage, a Tempestade do filme dos X-Men. É um monte de personagens que podem ser convocados, né? Mas claro que tudo isso é só uma teoria,
que conecta a trama do Loki na segunda temporada com a trama do Vingador Prime. E convenhamos, faz sentido, né? Dá pra ver uma linha lógica que conecta as duas tramas. Só que a Marvel nas HQs, quando ela pode, ela sempre tenta aproximar os quadrinhos com o cinema. E isso tudo uma estratégia, né, para vender mais HQs. Para a pessoa, quando ela sair do cinema, ela encontrará algo mais acessível para ler. Então, é só isso, na maioria das vezes apenas uma trama genérica sendo feita nas HQs para se alinhar ao MCU. Por exemplo, quando Vingadores Guerra Infinita e Ultimato saíram no cinema, a Marvel Comics lançou uma saga mega genérica chamada Guerras Infinitas. E no centro dela, as Joias do Infinito, com o Thanos morrendo decapitado. E o protagonista dos Guardiões da Galáxia e Vingadores. Vocês percebem que como a Marvel pegou o que estava em pauta no MCU e criou uma HQ levemente inspirada nisso? E esse processo é um processo oposto ao de quando uma HQ faz sucesso, então o MCU tenta adaptá-la. Como a saga do infinito, Guerra Civil, Soldado Invernal, Extremis, Ragnarok e outros. HQs que fizeram sucesso e o MCU adaptou no live action. Só que no caso do Vingador Prime, essa história foi lançada pela Marvel no começo de 2023, depois que a série do Loki já tinha sido gravada. Então, nerds, a gente tem duas possibilidades que podem acontecer assim. A primeira, o roteirista saber da trama da segunda temporada de Loki, ou parte dela, e fez algo, né, parecido. Ou a segunda teoria, que ele assistiu a primeira temporada, criou da sua própria cabeça uma trama envolvendo Loki e o multiverso, algo semelhante ao que aconteceu, né, na HQ de Guerras Infinitas. E agora nós fãs estamos tentando quebrar a cabeça para forçar uma conexão que nunca existiu de forma intencional. Lembrando, né, que isso tudo é uma teoria e não tem nada confirmado, apesar de fazer muito sentido. E esperamos, né, que aconteça isso, porque seria épico demais. Mas aí, o que você achou da teoria do Vingador Prime? Você acredita que ela pode existir? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e teorias. E tamo juntos, nerds. Até a próxima.